Eu quero falar hoje sobre a situação dos agrotóxicos no Brasil. Então, o foco do meu pronunciamento no dia de hoje é um alerta. Eu vou dizer por quê. Semana passada, fiquei preocupadíssimo com a notícia de que, somente nos últimos 3 meses, agrotóxicos mataram cerca de 500 milhões de abelhas no nosso país. E todo mundo que a abelha é o símbolo da própria vida. No meu estado, o Rio Grande do Sul, morreram 400 milhões de abelhas. O restante foi nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Como se sabe, as abelhas são responsáveis por promover a reprodução de várias espécies de plantas, vida. Só no Brasil, 60% das 141 espécies de plantas cultivadas para a alimentação humana e a produção animal dependem, em alguma medida, da chamada polinização das abelhas. Em escala mundial, esse percentual sobe mais ainda, para 75%. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, diz que é 75%. Outra informação de assustar é que o Brasil, no ano de 2013, consumiu 1 bilhão de litros de agrotóxicos. Isso representa, para os que estão nos assistindo, uma cota per capita de 5 litros por pessoa. 5 litros. Só em 2013. São 14 tipos de agrotóxicos nocivos à saúde que são usados no país, produtos que são banidos no resto do mundo. E aqui é liberado. O alerta vem nesse sentido. Como fica a vida, seja a floresta, seja os peixes, seja os animais, seja os seres humanos, temos que considerar que o impacto ambiental tem impacto social, impacto econômico e, como eu dizia antes, sobre rios, sobre águas, os mares, oceanos, florestas, campos, alimentação, cidade, gente, tudo isso, para mim, entra na linha dos direitos humanos e por isso vou fazer, baseado nesse pronunciamento, um debate lá na comissão com os especialistas que pediram que eu fizesse esse pronunciamento. A indústria de pesticidas movimenta anualmente 50 bilhões de dólares no mercado mundial. 20% aonde? No Brasil. O primeiro no ranking de consumo de agrotóxicos. Todavia, a nossa posição cai para o 7º lugar no ranking mundial do uso de defensivos por área plantada e para 13º quando se analisa a taxa de consumo de agroquímicos para a produção agrícola. Aqueles que justificam o emprego desses agrotóxicos no país assinalam um cenário diferente. Dizem eles, por termos uma agricultura tropical, em larga escala, na qual os problemas com o enfrentamento de pragas assumem dimensão diferentes dos países de clima temperado. Naturalmente, o maior uso de agrotóxicos está associado ao desenvolvimento da transgenia, em razão do desenvolvimento genético de sementes tolerantes à aplicação dos mesmos. Não podemos fechar os olhos. Depois vamos lembrar aqui o que aconteceu em Minas Gerais, o que vem acontecendo em São Paulo e Rio de Janeiro. Estou falando só do meio ambiente, não é nem das agressões de assassinar pessoas, como foi o último caso de São Paulo.
não podemos fechar os olhos aos impactos provados pelo uso desses chamados agrotóxicos na saúde da população brasileira. Em 2018, a ONU publicou um relatório que estimava em 200 mil mortes anualmente devido de vítimas de envenenamento agudo por pesticidas em todo o mundo, sobretudo de trabalhadores rurais ou de moradores no campo. Segundo pesquisa ainda da FAPESP de 2018, diz o seguinte: no Brasil, 84,2 mil pessoas sofreram intoxicação após exposição a defensivos agrícolas em 2007 e 2015, uma média de 25 por dia, conforme dados do Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações expostas a essa situação. Isso tudo elaborado e publicado pelo Ministério da Saúde. Pesquisas sugerem que a exposição de trabalhadores a defensivos agrícolas aumenta o risco de surgimento de diversas formas de câncer, além de distúrbios hormonais e malformação gestacionais. Repetirei esse dado: 25 intoxicações por dia causadas por agrotóxicos em trabalhadores rurais. Já estamos nos acostumando a viver tragédias diárias, como eu dizia antes, em nosso país. Mariana, Brumadinho, alguns exemplos. Mas são tragédias visíveis, noticiadas com o devido destaque na mídia. Nesse contexto, a tragédia silenciosa e anônima que afeta o trabalhador rural e aqueles que moram em comunidades do campo pode passar despercebida. De repente, morrem 500 milhões de abelhas. O uso desses produtos não afeta apenas as populações rurais, porém o seu efeito contaminador atinge os mananciais hídricos, água, os próprios alimentos, como atestam pesquisas de laboratórios em amostras de alimentos dos grandes mercados que abastecem os brasileiros com alimentos. Temos a publicação, o dossiê 1, entre aspas, dossiê 1, alerta sobre os impactos desses produtos na saúde, publicado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco 2015, destaca os efeitos produzidos pelo consumo de água contaminada, problemas no fígado e no sistema nervoso central, incluindo dores de cabeça, tonturas, irritabilidade e movimentos musculares e involuntários. No sistema cardiovascular e reprodutivo, com algumas evidências de desregulação endócrina e problema nos olhos, rins, baço, anemia e o aumento de risco de desenvolver o quê? Câncer. Muitos alegam que as contaminações decorrentes da aplicação desses produtos no campo poderiam ser evitados, caso as recomendações técnicas para a aplicação fossem observadas, bem como o uso de materiais protetivos adequado e nos equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Nesses termos, seriam necessários maior fiscalização das condições de trabalho no campo e melhor treinamento dos trabalhadores rurais. No mesmo sentido, observar a legislação em vigor sobre a fiscalização da potabilidade da água para consumo humano poderia evitar, assim, casos permanentes ou recorrentes de contaminação. As leis estão aí para serem observadas, aplicadas, fiscalizadas. Não podemos colocar em risco a vida humana por não
investir adequadamente nas estruturas, como eu dizia, de fiscalização e de punição dos responsáveis. Quando o Estado falha em preservar o direito constitucional mais fundamental, o direito à vida, não podemos nos calar. Temos que olhar com muita atenção as novas concessões de registro para esses produtos que levam à morte à vida. Segundo dados do Ministério da Agricultura, houve uma explosão nessas concessões a partir de 2016. Vamos aos dados. 2006 a 2015, a média de concessão estava situada no intervalo entre 6 e 200. Em 2017, aprovaram-se 405. Em 2018, 450. Vejam que está cada vez avançando mais. Tudo indica que esse ritmo deverá ser mantido nesse ano, pois até o mês de fevereiro constava-se já 58 novos registros de agrotóxicos. A maior parte dos aprovados já era usado no Brasil. Os registros tratam de novas formulações. 2 deles, entretanto, contêm princípios ativos proibidos na União Europeia, exatamente por causa de danos terríveis à saúde humana e ao meio ambiente. Veja que 2 deles, que são radicalmente proibidos na União Europeia, aqui no Brasil, foram liberados. A tecnologia e a ciência devem ser incentivados para inventar ou fabricar produtos menos nocivos para a saúde humana e para o meio ambiente. É necessário investir na estrutura dos órgãos do governo a quem cabe a aprovação de registro nessa área, de forma a aprovar produtos alternativos. Temos que pensar numa lógica de que todos sejam beneficiados, de que não haja prejuízo a pessoas, consumidores, produtores, trabalhadores, ao meio ambiente, à vida. Temos que pensar, em primeiro lugar, na vida e na saúde de todos.